Bom dia, meus amados e amadas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje são 12 de maio de 2020. Glória a Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mais um dedinho de prosa, mais uma meditação nas profundidades e no poder de Jesus Cristo. E para isso, nós vamos refletir a partir de alguns versículos que estão registrados no livro de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi um homem muito usado por Deus. Durante um período da história de Israel, eles foram levados para o cativeiro na Babilônia. Por que eles foram levados? Por que eles se tornaram escravos do grande rei da Babilônia, do Senhor do mundo, naquele período, naquela época, na história de Israel? Por quê? Examinais as Escrituras, porque nelas vocês conhecerão quem é Deus, o poder de Deus. Então é necessário que examinemos. Então, quando você estuda o profeta ou o servo Neemias, você vai ver que homem espetacular, homem cheio de compaixão, um instrumento de Deus para restaurar os muros e também a fé do povo do Senhor naquele que tudo pode e que reina para sempre. Então, nesse período em que eles estavam voltando do cativeiro, lá da Babilônia, o Senhor levanta Neemias para restaurar os muros de Jerusalém, que havia sido totalmente queimado, destruído, uma total desolação. Que nos dias atuais que nós estamos vivendo, essa pandemia, você que está me vendo e me ouvindo, pegue o profeta Neemias, o grande homem de Deus, na palavra de Deus, e veja os detalhes da ação do Espírito de Deus na restauração da cidade, do templo, porque Esdras será aquele que se levantará para restaurar o templo, e toda a coordenação e a administração pública desse grande homem de Deus, Neemias, como que ele foi usado pelo Senhor. Então, nesse momento, nós vamos meditar em alguns versículos do livro de Neemias, capítulo 8, para que nós saibamos que o nosso Deus está vivo, reina e age independente das circunstâncias. O Senhor reina. Celebremos Ele nesse dia, porque nada está fora do controle daquele que vive para sempre. Senhor de nossas vidas. Amém, meus amados, meus queridos, minhas queridas. Leamos, pois, Neemias capítulo 8, apenas alguns versículos. A leitura pública da lei. A lei, a palavra de Deus. Neemias estava em suas mãos com os pergaminhos e publicamente convocou todo o povo para ouvir a palavra de Deus, porque eles ainda não viviam nesse período que nós vivemos, a modernidade. Todos nós temos a palavra em nossas mãos. Não é somente os líderes que a possuem, todos nós temos a palavra. Glória a Deus por esse tempo que Deus está nos dando, que não há ninguém que possa dizer, não conheço a Deus, porque ninguém nunca me falou. Aqui está a palavra de Deus. E o registro histórico permanece para sempre, desde o tempo da época de Lutero. Chegou na mão de todo mundo. O grande homem de Deus, Lutero, fez com que essa palavra chegasse na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, a leitura pública da lei. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender.
Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Verso 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Verso 8. Ler o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouviam as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém. Que palavra de poder. A partir do momento que eles foram ouvindo o livro da lei, aqueles que tinham voltado do cativeiro, que havia sobrevivido à opressão do inimigo, o grande, poderoso da Babilônia, que teve um período que foi Nabucodonosor, o poderoso, que foi pastar como se fosse um animal, porque reagiu contra o poder do Senhor. E aqui nós vimos que eles, quando ouviram a lei, o coração ficou totalmente aberto e totalmente prostrados diante do Senhor, porque a palavra do Senhor é poder. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eles ficaram totalmente tristes, chorando, sofridos. Aí o sacerdote, o escriba, tanto Esdras, que ele era sacerdote e escriba, parem de chorar. Alegrem-se, porque a alegria que vem do Senhor os fortalecerá. A alegria que vem de Deus é a minha força, é a sua força. Você anda triste? Você anda depressivo? Você vive angustiado por tantas questões pelas quais você já viveu e está vivendo? A tristeza da alma abate você neste momento? Você não vê saída nesse momento de pandemia, de sofrimentos? Quantos homens e mulheres que estão confinados em seus lares, mães e pais de famílias, filhos, sofrendo, relacionamentos que estavam tão distanciados pela rotina do trabalho duro no dia a dia, agora estão tão próximos e estão podendo se ver melhor, ver a qualidade de estrutura familiar que possuem e estão entristecidos, depressivos, melancólicos. Voltem-se para Ele, para essa palavra. Tristeza, angústia, dores da alma, tudo aquilo que constitui a experiência humana, por nós vivemos em um mundo caído, depravado, é comum a milhões e milhões de pessoas, somente aqueles maluquetes que não têm noção de nada, que não reconhecem. Essa angústia que é represada dentro de cada um de nós pelas dores, pelas perdas, pelas experiências desastrosas e de fracassos que quantos de nós passam, já passamos, passamos ainda, mas há um diferencial. Para aquela pessoa, para aquele homem, aquela mulher que conhece o poder dessa palavra, a Escritura de Deus, a palavra de Deus, a alegria que vem do Senhor é a nossa força.
Não é a alegria que vem da circunstância. Não é por eu ter nascido em um berço de ouro, um bom berço, bem nascida, com todas as condições favoráveis aos desempenhos da minha experiência humana, ao meu potencial, ao meu talento, às minhas habilidades. Nada disso. A única coisa que eu preciso, que você precisa compreender, tudo vem dele. Todo bem, toda riqueza, todas as virtudes vêm dele. E ele vive em mim. Ele vive em você, o Senhor de toda glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos entristeçais, não chorem, já temos tudo. A palavra de Deus nos dá essa garantia. Aquele que não poupou o seu único filho, nosso Senhor Jesus Cristo, não vos dará gratuitamente com ele todas as coisas. Quem os acusará? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem poderá ser contra mim? É Cristo Jesus, que me autorizou pelo poder da sua morte e por eu crer que ele é rei, Deus e Senhor, e me salvou. Eu creio e a vida dele passa a reinar e gerar vida pelo Espírito em mim e em você. Amados irmãos, não chorem, não se entristeçam. Aqui está a resposta, a palavra viva de Deus. A alegria que vem do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor me fortalece e a você também. Que nesta manhã, 12 de maio de 2020, amados irmãos, peguem a palavra do Senhor, vocês que a têm em casa, aqueles que não têm, na internet está à disposição de qualquer pessoa, em qualquer língua, qualquer tradução. Vá lá no livro de Neemias, estude-o, veja o contexto histórico, leia o capítulo 8 e veja quando a congregação daqueles que voltaram do cativeiro, chorando, sofridos, porque perderam tantas coisas, propriedade, famílias, amigos, perderam quase tudo. Aqueles que voltaram totalmente desolados, quando ouvem a palavra do Senhor, começam a chorar e se prostram diante daquele que vive para sempre e o adora de todo o coração. É o que nós temos que fazer, nos prostrar e adorar aquele que vive para sempre. Amém, amados? Oremos a Ele, porque Ele é bom e as misericórdias dEle não têm fim. Se renovam a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas estão desanimadas, tristes, depressivas, angustiadas, porque buscam respostas em sua própria história, buscam respostas em suas origens, buscam respostas nas circunstâncias. Nada disso, Senhor, trará cura e salvação para nós, mas buscamos respostas em Ti, porque o Senhor permanece para sempre, como está escrito na Tua palavra, para sempre, ó Deus. A Tua palavra permanece nos céus, aleluia. Fortalece as pessoas que estão me ouvindo, as pessoas que estão me ouvindo, fortalece os corações e que eles sejam alimentados pelo verdadeiro alimento, o pão que vem do céu, as palavras do Senhor, que são espírito e vida, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, minhas amadas e meus amados. Tenha um dia cheio da presença do Senhor. E não se esqueçam, a alegria que vem do Senhor é a minha força. É o que te fortalecerá, aquilo que vem de Deus. Por quê? Porque Ele já enviou toda a provisão que você precisa viver uma vida plena nele, nele e somente nele. Amém, amados? Meu nome é Doraci Cifuentes Rodrigues. Um beijo. Eu amo vocês.